Oi, hoje eu vou falar para vocês mais um filme africano. Eu gosto de filme africano, nem todos, né? Mas tem uns filmes bem bons. Chama O Bebê do Elevador. Conta a história do filme da seguinte maneira: um jovem rico, filho único, leva uma vida de boemia, mulherada, essa coisa toda. E de repente a mãe perde a paciência com aquela vida que ele está tendo e ela corta a mesada dele. Ele fica sem dinheiro. E nesse inteirinho ele não tinha outra alternativa a não ser procurar trabalho. Ele era formado, uma boa formatura, e ele começou a procurar trabalho. Todo mundo exigia experiência. Ele nunca tinha trabalhado, então como ele vai ter experiência? E um dia, nessa ida para uma entrevista, ele pega o elevador e tem uma grávida também que pega o elevador. E eles não se dão muito bem, não. Eles começam a discutir, e ela sobe e vai para um determinado lugar, e ele vai para outro, e, e de repente eles voltam. Ele vai no lugar que ele foi, não deu muito certo, ela também não deu certo, a mulher que ela ia encontrar não estava lá. E nessa hora que ela está lá sentada, esperando para falar com a determinada pessoa, ela começa a ter contrações do parto. Ela volta para o elevador, chega quem está lá dentro? O rapazinho que ela já tinha discutido anteriormente. Quando eles estão dentrinho do elevador, a energia do prédio acaba. E eles ficam presos dentro do elevador. A mulher começa a ter contrações muito fortes. O técnico do elevador, a pessoa que trabalha com o elevador, estava de folga. Ele não era um sábado e no sábado ele não trabalha. Então deu tudo errado. Não tinha luz, não tinha técnico, ninguém sabia mexer, o elevador parado, a mulher com trabalho de parto, o rapazinho ali dentro, aquele carinha metido, que ricaço, que era tudo de bom na vida ele tinha. E ele se viu naquela situação, uma mulher que ia parir, e eles dois presos dentro do elevador. E não deu outra. Por mais que ele pelejou a ajuda e ligava e tentava e não dava certo com ninguém, ninguém acreditava na história dele, porque durante a vida toda ele levou uma vida meio leviana e as pessoas não acreditavam muito nele. E essa mulher foi tendo as contrações cada vez mais perto. A mãe dele, desse rapazinho, é casado com um médico, mas não é o pai dele. O pai dele havia morrido num acidente e ele se sentia culpado por causa disso. E ele se viu nessa situação ali dentro com uma parturiente e ele não tinha outra coisa a fazer a não ser o parto da mulher. Ele tinha uma namoradinha que ele gostava muito e ele conseguiu falar com ela, ela falou com a mãe dele falou com aquele cara médico que é marido dela, que os dois não gostavam um do outro. Enfim, esse médico não tinha outra alternativa a não ser orientar aquele menino que estava preso dentro do elevador o que fazer, porque não tinha jeito de chegar no elevador. Aquele técnico, na verdade, ele poderia ter chegado mais tempo, mas ele estava na bebedeira, comendo, e ele estava de boa, ele não queria nem saber. Mas na medida que ele ficou sabendo que era uma grávida, ele tomou toda a iniciativa de ir lá. Mas até que ele chegou, aquela mulher já tinha parido. Aquele menino que estava preso junto com ela, ele fez o parto orientado pelo médico que estava indo para lá. E ele ia falando, você faz isso, você faz aquilo. Existem umas partes que são bem cômicas, é bem engraçado ver o sufoco dele. A parturiente é muito estranha, ela grita muito, ela é bem chata. Enfim, ele consegue fazer o parto. Ele corta o cordão umbilical, ele percebe que a criança não está chorando e ele fala para o médico que a criança não está respirando. O médico ensina para ele o que ele deve fazer.
E essa mulher que estava ali com ele trabalhava com uma senhora, essa que ela tinha ido procurar lá nesse emprego. Na verdade, essa mulher parturiente, ela era amante do marido da patroa dela. E ela engravidou do marido. E esse homem queria um filho homem. E na ultrassom, eles falaram para ela que ela estava esperando uma menina. E na verdade era um menino, que quando nasceu ali era um menino. E aquele cara, quando ela ficou sabendo que ela estava esperando uma menina, ele abandonou ela. Falou que não queria ela, porque só queria ela se ela desse um filho homem. Aquela história. O que que aconteceu? O menino salvou fez o parto da mulher, ele salvou a criança que não conseguia respirar, ela foi levada ao hospital e ela se tornou amiga do menino. E o menino mudou completamente. Aquele menino vadio, malandro, ricaço, cheio de manias, de muito dinheiro, ele se tornou uma pessoa muito gente boa. E ele deu amparo para aquela mulher. Ele foi visitar, a criança gostava dele, a segunda mãe, né? Falava que a criança gostava dele. E ele falou que a mãe dele era muito bem relacionada na igreja, a mãe dele era muito rica. Então ele prometeu para essa menina que ele fez o parto que ele ia é, conseguir um emprego para ela, um lugar para ela morar. Enfim, a historinha é bonitinha, dá uma lição de vida que o dinheiro não é tudo. Mostra também que ser leviano, não ter respeito pelo próprio corpo, dormir com qualquer um também tem seu preço. Enfim, a historinha termina de uma maneira bonitinha. O cara foi. Porque durante o tempo que ele estava no elevador, uma pessoa filmou tudo lá dentro e mandou para uma amiga que jogou no WhatsApp, que foi para o YouTube, que foi para o Instagram, e ele foi chamado de Doutor Elevador, se não me engano. É muito bonitinha a história, apesar também de ser cômica, é boa de ver, é interessante, dá uma lição de moral, faz você pensar em certos valores. E aí fica uma sugestão para vocês, esse filme chamado O Bebê do Elevador. Então, no mais, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, veja meus outros filmes que estão aí, tem bastante vídeo meu. Deixa seus comentários. E no mais, muito obrigada. Tchau, tchau.